Um gênio? O que isso significa? Gênio? Então, eu não nasci com nenhum talento natural, não dotado como Neji, mas eu trabalho duro e nunca desisto. Esse é o meu dom, esse é o meu jeito ninja. Rock Lee é apresentado no anime como um garoto de 10 anos de idade e que tinha um sonho, o sonho de se tornar um ninja. Porém, cara, ele deu o azar de ter nascido sem talento algum pro ninjutsu. Bobão, por que se importa? Você jamais será um ninja. Eu serei. Não tem jeito de alguém que não consegue fazer um ninjutsu se tornar um ninja. E por causa disso, ele sempre foi ridicularizado na escola ninja, sempre foi menosprezado pelos seus colegas da academia. Porém, mesmo sem talento algum, isso não o impediu de buscar o seu sonho, porque a sua determinação, a sua vontade era, na verdade, infinita. Tudo que o Rock Lee tinha, na verdade, era taijutsu. Então ele via, na verdade, que seus colegas conseguiam fazer os jutsus, mas ele não conseguia. Só que ele conseguia fazer algo muito bem, que era o taijutsu, que no universo de Naruto são as artes marciais, as técnicas de corpo a corpo. Foi assim que ele se formou na Academia Ninja, com 12 anos de idade, finalmente se juntou ao time do Jonin Maitogai, que ficou responsável pelo seu treinamento por uma boa parte de toda a obra de Naruto. E pelo que é mostrado no anime, pessoal, o treinamento do Rock Lee ele tem vários pilares, como por exemplo movimentos de calistenia, corridas e também as práticas do taijutsu, das artes marciais. O Rock Lee, ele utiliza alguns exercícios básicos como flexões, como agachamentos, como abdominais, mas com um único detalhe: o volume de treinamento dele era absurdamente fora do comum. Se você já viu o nosso vídeo do One Punch Man, por exemplo, você vai ver que perto do treinamento do Rock Lee, cara, o One Punch Man é um treinamento muito leve. O Rock Lee tinha a capacidade de fazer 200, 400, 600, até 1000 flexões, ultrapassando completamente o limite humano para uma criança de apenas 12 anos de idade. Mas a coisa não para por aí, porque o Rock Lee treina por horas e horas no anime, nos é mostrado que conforme o personagem melhora a sua capacidade física, ele começa a fazer variações desses exercícios, como por exemplo a flexão de uma mão só, tem como objetivo dificultar ainda mais a execução do exercício. Afinal, você estava distribuindo o peso do seu corpo em duas mãos, o equilíbrio em duas mãos, só que com a flexão de uma mão você realmente joga todo o peso do seu corpo em uma só mão e ainda tem que ter um equilíbrio muito bom para realizar esse exercício. O que a gente pode ver então é que em geral, esses treinamentos de força, esses treinamentos com o peso do próprio corpo é caracterizado por um treinamento anaeróbico. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele utiliza uma via específica energética que a gente já discutiu muito nesse canal quando a gente falou em outros treinamentos. É uma via em que exercícios de alta intensidade e curta duração predomina. Já os treinamentos aeróbios que o Rock Lee também fazia, que é popularmente conhecido como treinamento de resistência, ele segue a mesma linha do treinamento de calistenia. Por um tempo prolongado, ele e o Maitogai faziam horas e horas de corrida, até chegar num ponto que tava muito fácil correr e os caras simplesmente estavam correndo com as próprias mãos, sabe? Plantando bananeira e correndo com as próprias mãos, porque correr normal já tava fácil demais. Quando a parada se trata do taijutsu, isso também não é diferente. Rock Lee, na verdade, faz uma quantidade imensurável de socos, de chutes, e isso, cara, é muito intenso. Ele faz realmente muitas vezes, deixando o seu movimento, sua técnica perfeita, juntamente com o condicionamento aeróbico dele. Após o Rock Lee ter começado o seu treinamento, na verdade, ele começou a aprender um estilo de luta chamado Goken, que pode ser traduzido como punho forte, e conforme a sua força ia progredindo, ele passou a utilizar um novo método de treinamento, que é o treinamento com pesos. Pra quem assistiu o anime, lembra que ele tinha alguns pesos presos à sua própria perna. Cara, aparentemente o Rock Lee sempre tava com esses pesos na perna. E ele tava com sua velocidade ainda muito boa, mesmo com os pesos na própria perna. A gente descobre quando ele luta com o Gaara, por exemplo, cara, que quando ele tira os pesos, realmente ele consegue atingir uma velocidade absurda. E o anime acaba não falando exatamente quantos quilos era aquilo, mas do jeito que aquilo caiu, que quebrou o chão naquele momento, a gente pode considerar que cada um daqueles pesos que ele tava carregando na perna era pelo menos uns 100 quilos. Gente, junto com essa técnica de luta, ele também aprendeu no decorrer do anime uma outra técnica baseada nos portões, os 8 portões, ou 8 tenketsu, que na verdade não é o tema do vídeo nesse exato momento, mas a gente pode estar falando mais no futuro sobre isso, sobre aura, sobre essa parada que tem mais relação com as artes marciais em si. Mas e aí você pode estar se perguntando, cara,
esse treinamento do Rock Lee, ele pode ser realizado com segurança? Será que isso é possível na vida real? E assim, existem alguns métodos que são sim utilizados na vida real como exercício de calistenia. A gente pega, por exemplo, um alto número de séries, volume alto de treino, isso tudo na verdade tem que fazer parte de uma periodização de treino. Isso é, você precisa organizar todo o volume, toda a carga de treino, toda a sua intensidade de exercício naquelas sessões especificamente, porque a gente viu no decorrer de vários vídeos nossos, pessoal, que para a gente conseguir realmente desenvolvimento de capacidade física, a gente precisa de vários componentes, e eles são principalmente o exercício, sim, a dieta, sim, e o descanso. O exercício ele pode ser muito intenso, só que a dieta tem que acompanhar essa intensidade, e o descanso igualmente. Porém, quando se exagera-se no exercício, quando a sobrecarga é muito elevada, a gente tem algo que se chama síndrome do overreaching, que pode progredir para a síndrome de overtraining. Isso é, não existe quanto mais treinar, melhor. Existe um limite. E esse limite você tem que respeitar para que você possa se recuperar adequadamente e repetir o mesmo treinamento daqui a alguns dias. Se você treina muito intenso, você vai demorar ainda mais para se recuperar, e o treinamento, na verdade, vai ser de caráter exaustivo, vai ser mais lesivo do que benéfico para você. E isso vale para os dois tipos de treinamento, para o treinamento de calistenia e também para o treinamento de caráter cardiovascular, ou aeróbio, aqui que o Rock Lee realmente faz. Para um lutador como o Rock Lee, óbvio que é muito interessante que ele se mantenha com a sua capacidade cardiorrespiratória em dia. Afinal, desferir golpes e toda a movimentação que se realiza durante a luta exige do lutador uma capacidade cardiorrespiratória elevada. O seu consumo de oxigênio máximo, seu VO2 máximo, ele precisa estar em dia, precisa estar muito bom. Ao mesmo tempo, ele também não pode ser um cara muito fraco, ele precisa fortalecer-se, ele precisa desenvolver musculatura, porque aí sim ele vai conseguir utilizar o peso do seu próprio corpo, vai utilizar de forma assertiva a sua musculatura a fim de desferir aqueles golpes que realmente são contundentes. E aí vem uma questão central também sobre a nossa discussão, que é o uso dos pesos, pessoal. Os pesos que são presos ao corpo. Será que isso realmente seria bom para ele? Será que realmente isso poderia somar no seu treinamento? Ou melhor, será que isso poderia ser utilizado hoje em dia? A gente sabe que hoje em dia existem, por exemplo, alguns coletes com carga em que algumas pessoas utilizam para treinamento. Mas, pessoal, o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte. Primeiro de tudo, como que anda a sua saúde articular? Porque assim, quando a gente pega o impacto articular de algum exercício físico, ou seja, o quanto aquilo vai prejudicar ou impactar de forma negativa nas suas articulações, isso depende de dois fatores. Basicamente do tipo de exercício que você faz e basicamente também do peso que você tem. E obviamente do tempo que você vai permanecer fazendo aquela atividade. E aí, meu caro, pode ser que uma corrida não seja tão lesiva assim. Pode ser que uma corrida não tenha um impacto articular importante, um fator de impacto importante. Porém, ao acrescentar peso no seu próprio corpo, você aumenta esse fator de impacto, você aumenta o impacto articular. E se você faz isso numa atividade aeróbica por um longo período de tempo, isso pode ser, na verdade, um risco para suas articulações, principalmente do tornozelo e do joelho, que são aquelas utilizadas no aeróbio. Muitos caras utilizam pesos, por exemplo, para treinamentos de caráter anaeróbio. Por exemplo, treinamento de burpees, algumas flexões, agachamentos, nada que tenha um impacto articular muito importante. Agora, quando você pega uma corrida, quando você pega um salto, quando você pega, por exemplo, um exercício onde se exige muitas das articulações, mesmo que você não tenha o peso, se você for um cara muito forte, muito musculoso, esse excesso de peso, mesmo sendo em músculo, pode ser maléfico para você. E aí a gente tem um negócio também. Esse excesso de peso é como se você estivesse acrescentando no seu próprio corpo gordura corporal. Então a gente começa a ver que na prática, alguns educadores físicos não recomendam pessoas com obesidade, grau 2, grau 3, por exemplo, a fazendo exercícios que exijam muito das suas articulações. A gente vê, na verdade, o contrário. Primeiro perder peso, primeiro fortalecer, afinal uma articulação forte associada também com uma musculatura forte, ou seja, com o quadríceps forte, com o posterior de coxa forte, com os flexores de quadril muito forte e ao mesmo tempo também com uma flexibilidade legal. Então, se a pessoa tiver flexibilidade e musculatura, sim, a articulação dela ela vai tender a ser mais preservada. Entretanto, mesmo se o cara for muito forte, tiver muito músculo, ainda assim, imagina só um cara de 100 quilos, um bodybuilder, por exemplo, ele não pode fazer qualquer exercício aeróbio, ele não pode abusar e andar 10, 15 km como se fosse um corredor, por exemplo. Ai, socorro! Sai! Ai.
porque aí você tem aquele fator de impacto acontecendo. E não importa se seja músculo, não importa se esteja ali. Mesmo que essa situação ocorra, o fator de impacto ainda assim, ele vai estar acontecendo. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de treinar com alguns pesos ou acoplar pesos corporais. Se você estuda biomecânica do exercício, se você é um educador físico, eu te convido então para comentar nesse vídeo aí, cara. Coloque sua opinião, coloque seu posicionamento a respeito de tudo isso, porque de fato é um assunto muito interessante e hoje existem atletas que utilizam alguns pesos durante o seu treinamento, porém de uma forma inteligente, de uma forma isolada e bem planejada também. Então, resumindo, esse treinamento de peso para a parte prática é obviamente que a gente não recomenda. Uma, porque é uma quantidade absurda de peso, é quase humanamente impossível carregar 180 quilos a mais, 200 quilos a mais no seu corpo de peso dessa forma. Segundo, porque sua saúde articular agradece, afinal você pode desenvolver um quadro muito mais sério de uma condromalácia, uma coisa do tipo que envolva sua saúde articular. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não deixe de comentar no nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Muitos de vocês ainda não são inscritos, portanto, clica no botão inscrever-se aqui, cara, porque a YouTube vai te avisar dos novos vídeos e você não vai perder mais os nossos conteúdos aqui. Então, obrigado pela participação de todos, um grande abraço e até a próxima.